Meu nome é Marcelo Tavares, jornalista, ou, como meu editor gosta de dizer quando quer me provocar, desmancha mitos profissional. Já cobri curandeiros milagrosos, casas mal assombradas que não passavam de infiltração e vento nas frestas, seitas de fundo de quintal e todo tipo de boato que rende clique. Quando a pauta caiu na minha mesa, superstições de uma vila nas montanhas, eu ri sozinho. Precisavam de alguém cético, alguém imune. Este alguém era eu. A estrada até a vila pareceu longa demais para um lugar que, no mapa, mal ocupava um grão de poeira. Subi por horas, a paisagem tornando-se agreste, o asfalto se desfazendo em costelas de terra. Nuvens baixas engoliam as encostas como se o céu tivesse descido alguns andares. O GPS oscilava, reaparecia e sumia. Eu continuei, confiando mais nas curvas do que no sinal. Cheguei ao entardecer. A vila parecia desenhada com lápis cinza, casas de madeira encostadas umas nas outras, telhados pesados, chaminés tímidas. E, acima de tudo isso, como uma sombra estendida sobre o mundo, a colina. Eu a vi antes mesmo de desligar o motor. Um lomo escuro, sem trilhas aparentes, coroado por árvores retorcidas que pareciam fugir de algo no centro, um pedaço de terra que não combinava com a paisagem em volta, como se tivesse sido colado ali por mãos indecisas. Desci do carro. As pessoas me olhavam de um jeito que eu conheço bem. A mistura de curiosidade e reserva. Entrei na pousada. Uma casa de madeira trabalhada, recepção estreita, cheiro de lenha queimada, e entreguei a chave. Quarto 3. Não perguntou meu nome. Leu no meu rosto que eu era forasteiro, e isso bastava. Preciso conversar com o pessoal da vila, eu disse, tentando o tom simpático. Matéria sobre tradições locais, superstições. Ela apertou os lábios como quem prova um remédio. Depois, inclinou o rosto na direção da janela. Fale no pub. Gente fala mais quando esquenta a garganta. E sobre a colina? A mulher baixou o olhar como se eu tivesse pronunciado um palavrão. Melhor não perguntar. Sorri. Era um tipo de silêncio que eu conhecia. Gasolina para manchetes. O pub ficava na praça central, de frente para uma fonte que não cuspia água, cuspia o frio. Lá dentro, pouca luz, mesas cansadas, duas lâmpadas que tremiam com o vento. Pedi uma dose de alguma aguardente local e comecei a puxar conversa com um homem que desaionava cerveja como quem toma remédio. Tentei um casal encostado ao balcão, depois o sujeito com boina apoiado numa bengala. Era como falar com paredes. Respostas curtas, olhos desviados, a mesma pausa toda vez que eu deixava escapulir a palavra colina. Como se cada sílaba fosse um prego arranhando lousa. Foi quando ele entrou. Magro, muito pálido, roupas sujas de poeira e um jeito de quem dorme pouco e sonha menos ainda. A bengala, os dedos amarelados de nicotina, olheiras roxas, sentou-se à mesa ao lado da minha. Encostou o cancho na mão e pediu chá. Quem pede chá naquela temperatura? O barman trouxe uma caneca fumegante. O homem não agradeceu. Você não é daqui? Disse sem me olhar. Jornalista, Marcelo. Vim escrever sobre... Parei antes de dizer a palavra proibida. Sei, cortou. Sobre o que ninguém quer nomear. Virei a cadeira em sua direção. E você? Agrimensor, respondeu. E uma tosse seca partiu seu peito em dois. Ou era. Vim medir terrenos para um projeto de cercas e taludes. Trabalho de 2, 3 dias. Estou aqui há... Ele fez as contas com os olhos como lendo um calendário apagado. Semanas? Por quê? Ele apontou para a janela, para o perfil da colina que se recortava contra o céu escuro. Ela não me deixa ir. Ri, não por desprezo, mas por reflexo. Talvez eu tenha aprendido a rir quando algo quer me assustar. A colina? Não diga em voz alta. O que aconteceu? Fui até lá, medir.
Haviam limitações na planta do município e precisavam reavaliar umas linhas divisórias. Subi com um trena, GPS e teimosia. Achei ruínas. E a voz dele emagreceu. Achei o que não queria achar. O quê? Silêncio. E disse sorrindo sem dentes. Um tipo de silêncio que não existe. Silêncio pesado. Você pisca e ele cresce. Você respira e ele te preenche. Então parece que algo te percebeu primeiro. Você está doente, arrisquei. Pode ser a altura, a comida, o frio. Pode, ele assentiu. Mas tentei ir embora. O carro quebrou 3 vezes. Uma estrada, um deslizamento. O telefone perde o sinal aqui e apenas aqui. Quando consigo o pano de fundo para uma ligação, a voz cai, corta, volta, a bateria morre. Como se a colina esticasse a mão e desligasse. Volto para a pousada com a sensação de mãos nas minhas costas. As pessoas no pub fingiam não ouvir, mas eu percebia o ângulo dos corpos virando discretamente. O copo que parava a meia altura, a língua que segurava um comentário. O agrimensor coçou o peito, as unhas sujas como quem cavou terra. Eu fui cético como você é, e voltei com febre. Desde então sonho com madeira queimada e um sino rachado. E com um homem que não tem feição, mas sorri com os passos. Um homem? O líder, sussurrou. O que foi traído. Senti a pele contrair no antebraço, mas forcei um sorriso. Vou subir amanhã. Volto com fotos, medidas, um punhado de fatos. Você vai poder ir embora. Às vezes o que pesa é um mistério, não a coisa. Ele me olhou pela primeira vez. Havia pena ali. Não fé, nem ironia. Pena. Ninguém que sobe, volta. Não do mesmo jeito. Na manhã seguinte, o céu tinha a cor do ferro. Levei lanterna, caderno, a câmera, um gravador que insiste em ficar sem bateria nos melhores momentos. A mulher da pousada tentou dizer algo quando passei, mas sua boca preferiu o silêncio. Caminhei pela rua principal. Vi cortinas se mexendo, vi rostos colados no vidro. Senti o peso coletivo de um segredo. A trilha para a colina, se é que se pode chamar de trilha, começava onde a cerca da última casa se dobrava em ferrugem. O mato alto arranhava minhas canelas. O vento vinha de cima para baixo, como se soprasse do centro da terra. Nenhum pássaro, nem insetos. Um vazio de som. Subi devagar, marcando mentalmente pontos de referência, ancorando a realidade a pequenos fatos. Uma pedra em forma de punho, um tronco partido, uma raiz que lembrava uma mão. Ao me aproximar do topo, as árvores ficaram mais retorcidas, como se tivessem crescido num vendaval permanente. O cheiro mudou. Longe da resina e da terra molhada, um odor suave de coisa velha e queimada. Foi então que a vi. A capela. Ela estava meio deitada, como se um gigante tivesse desistido de empurrá-la morro abaixo. Paredes de pedra negras de fuligem, a porta inexistente, vitrais há muito substituídos por buracos. No interior, um altar rachado, uma cruz de ferro torta pregada ao nada. Quando pisei lá dentro, a temperatura caiu. O ar parado parecia ter espessura. Passei a lanterna e vi símbolos engravados nas paredes. Não reconheci nenhum. No chão, marcas de queimadura. E no canto direito, quase sob o que teria sido o couro, um retângulo de pedra com uma argola de ferro. Uma cripta. Puxei a argola. A pedra gemeu como um animal antigo. Um golpe de ar saiu do buraco, quente, cheirando a cinza e veludo mofado. A escada era estreita e úmida, degraus gastos a ponto de que não cabiam a metade do meu pé. Desci contando. 1, 2, 3, 12. No fundo, um corredor curto e um aposento minúsculo, forrado de prateleiras. Não eram ossos que estavam ali, nem cálices, eram cadernos. Um montinho organizado como um altar. Couro craquelado, letras pequenas,
uma fita de pano desbotada envolvendo tudo. Peguei o primeiro, datado de 1898. Letra firme, desenhada. Comecei a ler, a lanterna apertada entre um ombro e a cabeça. Para apressar o fim, fazemos dele nosso alimento. O elegido nos prometeu a travessia sem dor. Queimaremos o corpo para libertar a voz. Virei páginas até encontrar um nome repetido, circulado, adorado. Absalão, o fundador, o tal líder. Contavam de um êxodo modesto, famílias fugindo de dívidas e seca, um punhado de terrenos comprados baratíssimo. A capela foi erguida com pressa, o sino fundido com metal de ferramentas. E então vieram as visões, as noites de canto sem música, as assembleias à luz de resina. Absalão prometia um fim doce, uma dissolução na grande voz que morava na pedra. Não era céu nem inferno, era a união. O último caderno parecia escrito à pressa, rabiscado, nervoso. Falava do dia em que alguns resolveram trair o líder. Nós o queimamos vivo. A frase apareceu 2 vezes. A mesma mão, o mesmo tremor. Selamos seu corpo abaixo do altar. A fita de pano desatada caiu como uma língua morta. Embaixo do altar, as pedras tinham tons diferentes, como se tivessem aquecido e esfriado em tempos que eu mal alcanço. Foi quando eu ouvi. Não era vento, nem água correndo, nem bicho. Era uma coisa que não combina com a matéria. Passos onde não há corredor, mãos onde não há porta. A lanterna tremeu na minha mão. Um som arrastado, um metal antigo pedindo para lembrar. Eu deveria ter subido correndo. Em vez disso, aproximei o ouvido do chão. O ruído vinha debaixo de mim, como unhas raspando o lado de dentro de uma caixa. Quem está aí? Eu disse, e a minha voz pareceu pertencer a outra pessoa. Silêncio. E então, 3 pancadas secas, ritmadas, como quem bate a mesa pedindo bênção. Afastei-me devagar, engoli saliva e forcei as pernas a subir os degraus. No 5º, a lanterna piscou. No 8º, se apagou. Continuei às cegas. Tateei a parede úmida, os dedos colando na salmoura do tempo. No último degrau, minhas mãos encontraram a borda do alçapão. Subi, arrastei a pedra de volta para o lugar. O silêncio voltou como um animal rendido e então estourou num grito preso. Não um som alto, mas uma pressão no ouvido, um chamado que não usa palavras. Saí da capela tropeçando em sombras. O céu, que antes era ferro, agora parecia chumbo líquido. O vento finalmente soprou, mas de um jeito errado, vindo de todas as direções. Corri. As árvores à minha volta davam a impressão de tentar me segurar pelo casaco. Cada pedra tinha a altura exata para torcer meu tornozelo. Caí. Rasguei a palma da mão. O sangue quente fez cócegas no frio. Levantei e corri mais. Foi no limite da clareira que eu ouvi a primeira risada. Não de criança, não de mulher, não de homem. Uma risada que não escolhe garganta, que ocupa a que estiver vazia. Ela vinha da capela ou de dentro de mim. Não olhei para trás. Corri até os meus pulmões pegarem fogo. Cheguei à vila ao anoitecer. Um homem mal desenhado, coberto de poeira, tremendo. Entrei direto na pousada. A mulher do balcão levantou os olhos, tragou alguma coisa que parecia um pedido de desculpas e entregou a chave sem falar. Subi as escadas de 2 em 2, bati a porta do quarto 3, encostei as costas e respirei como quem aprende a respirar. Eu tinha que tirar o agrimensor dali. Desci de novo para o pub. O barman me olhou como se soubesse de tudo. Perguntei pelo agrimensor. Um gesto com a cabeça em direção à pensão ao lado. A porta do quarto dele estava encostada. Bati. É o jornalista! Precisamos sair! Agora! Empurrei a porta. O quarto estava escuro, cheirando a mofo e a uma outra coisa mais doce, mais antiga. Fumaça. O agrimensor não estava. A cama arrumada. Sobre o lençol, uma única página queimada nas bordas, como se tivesse sido tirada do fogo por dedos apressados. Peguei com cuidado. Letras curtas,
rápidas, recado de outra época. Ninguém sai. Não havia assinatura, nem data, mas eu sabia de onde vinha. Do altar, da cripta, dos cadernos. Saí do quarto levando a página dentro do caderno de notas, como quem esconde um fósforo aceso no bolso. A vila parecia ter diminuído. As ruas mais estreitas, as janelas mais próximas. As pessoas agora não me evitavam, me observavam. Não com raiva, com uma pena que eu só vi no olhar de médicos que sabem o diagnóstico antes dos exames. O ônibus chega às 8, disse o barman do nada, como recitasse um salmo. Olhei o tempo, 7h50. Eu podia fazer isso. Eu precisava fazer isso. Corri até a pousada, joguei minhas coisas na mala, fechei o zíper com um barulho que parecia indecente naquele silêncio, desci as escadas quase tropeçando, joguei a mala no porta-malas, entrei, virei a chave. Nada. Tentei de novo. O motor tentou pigarrear e desistiu. A chuva começou fina, como se o céu tivesse compaixão. Virei a chave de novo, outra vez. Nada. Apertei o volante como quem apertasse uma garganta. Foi quando ouvi, vindo do vale, um som que me salvou por um segundo. A buzina do ônibus. Uma buzina comprida, impaciente, viva. Eu podia correr até a estrada, 20 minutos a pé, talvez 15. Respirei, abri a porta do carro. A buzina soou uma segunda vez. E uma terceira, mais curta. Então parou. O silêncio voltou a ocupar os espaços. Fechei a porta do carro devagar, como se isso mudasse alguma coisa. Olhei para as casas. As luzes estavam acesas atrás das cortinas. Rostos nas janelas. Homens, mulheres, crianças. Não havia ódio. Havia pena, como a que vem de um pássaro preso que não sabe o quanto tem que cantar para ser solto. A mulher da pousada havia saído para a varanda. Enrolou um chale nos ombros, como as avós fazem antes de dizer uma verdade dura. Eu encarei-a, esperando um gesto, uma explicação, uma desculpa. Ela só balançou a cabeça. Um movimento mínimo, como quem responde a uma pergunta que eu não consegui formular. Voltei a tentar o carro, teimosia transformada em liturgia. Nada. O ponteiro do combustível tremia num quarto de tanque. A bateria viva o suficiente para acender o hard por um segundo e calar. Em algum lugar alguém colocou água para ferver. O cheiro de lenha molhada subiu como prece. Pensei no agrimensor. Pensei no diário. Pensei em Absalão. E mais do que tudo, pensei na frase que agora parecia estar escrita em todas as portas, sob todas as capas, atrás de todos os báliodos. Ninguém sai. Voltei a cabeça devagar, encarando a colina que a neblina tentava esconder e não conseguia. Tive a sensação, não, a certeza, de que lá em cima alguma coisa sorriu. Não com boca, não com dentes, com o passo dos que chegam e desistem, com o peso dos que sobem e voltam vazios. Entendi então o olhar da vila. Não era hostilidade. Era o luto antes do velório. Era a pena de quem sabe que amanhã vai me ver ainda aqui, tentando ligar o carro, esperando um ônibus que buzina e para, buscando o sinal que não vem, escrevendo de um quarto que cheira a fumaça, com mãos que ainda acreditam em fatos quando a paisagem já escolheu a lenda. Virei a chave uma última vez, ouvindo o clique seco que diz: acabou. Fechei os olhos e por um instante quis ouvir um pássaro, um cachorro, um bebê chorando, qualquer coisa que me devolvesse o mundo comum. Nada. Apenas o som das janelas fechando devagar, a madeira que cede ao vento, um sino muito distante, rachado, que bate sem badalo. Eu sou jornalista. Sempre acreditei que uma boa matéria tem começo, meio e fim. Aqui, o fim existe. Eu o vi. Mas é reservado a quem sobe. O resto é variação do mesmo parágrafo. A mala no porta-malas, a chave no contato, o clique que não vem, a buzina que toca e morre, a vila que observa com pena. Amanhã tentarei outra vez. Depois de amanhã, também. Escreverei. Descreverei. Medirei o nada com régua de papel. E quando ouvir de novo o sino rachado,
talvez eu responda: porque há histórias que não aceitam ser contadas de fora, e eu agora pertenço ao dentro.